O controle gerencial é uma importante tarefa que algumas vezes é desprezada por alguns gestores. Controlar gerencialmente é acompanhar o desenvolvimento da tarefa rumo ao objetivo que foi estabelecido no planejamento. Por isso, é a função que vai complementar o planejamento. Sem o controle gerencial, o gestor não saberia aonde está dentro do que foi planejado e quais são as correções que precisam ser feitas para atingir o objetivo. O controle gerencial é fundamental para o sucesso do gestor. E esse controle vive, cresce e morre com o planejamento. Na verdade, planejamento e controle gerencial são como irmãos siameses. Um não vive sem o outro. Mas o interessante e ao mesmo tempo preocupante é que mesmo sendo uma ferramenta tão importante, muitas vezes o gestor não quer controlar, porque não vê o controle gerencial como uma ferramenta para verificação do andamento dos planos, mas o vê como um modo de controlar o comportamento dos subordinados. E como ele imagina que as pessoas não querem ter seus comportamentos controlados, e para não criar atritos, ele simplesmente não controla. É preciso ficar claro que não é verdade que o controle gerencial existe para controlar o comportamento de pessoas. Esse é outro tipo de controle. Se um colaborador chega sempre atrasado, ou se ele não se dedica às tarefas, ou se ele não faz o que deveria fazer, é um problema de controle da disciplina e nada tem a ver com o controle gerencial do qual nós estamos falando. Sem o controle gerencial, como o gestor saberia se está no rumo certo? Como ele saberia se anda em direção ao alvo ou se há um desvio dos objetivos? Como saberia onde precisa intervir para colocar as ações novamente no rumo correto? Mas mesmo tendo toda essa importância, o controle gerencial pode ser confundido com o controle de comportamentos e continua sendo o patinho feio da administração. É por isso que encontramos diversos livros, cursos, artigos, seminários, palestras sobre diversos assuntos ligados à tarefa do gestor, como planejamento, comunicação, motivação, administração do tempo, delegação e tantos outros. Mas quase nada se lê sobre controle. Você já viu alguma coisa específica sobre esse assunto? Já leu um livro sobre isso, ou um curso, ou uma reunião internacional com especialistas no assunto controle? Muito pouco, aposto. Esse assunto apenas aparece como um capítulo em livros de administração. Quando vai implantar um sistema de controle gerencial, o gestor precisa responder a 3 perguntas básicas. Primeiro, o que ele vai controlar? Não esqueça, ele controla o atingimento do objetivo. Como ele vai controlar? Ele define se controlará todos os acontecimentos ou então apenas uma amostra do que está acontecendo. E quando controlar? Ele pode controlar antes do acontecimento, que é um controle chamado de preventivo, durante o acontecimento, que é um controle chamado de concorrente, e depois do acontecimento, que é um controle chamado de posterior. Para medir o desempenho e ter certeza de que as coisas caminham como previsto, o gestor também precisa criar um sistema de informação que faz parte do controle e lhe informa como as coisas vão indo. Geralmente esse sistema é composto de relatórios ou sistemas mecânicos de medição ou observação pessoal ou amostras. Também pode utilizar da chamada administração por exceção, que é uma técnica que ajuda no controle. Através dela, o gestor controla apenas aquilo que foge do padrão, do comum. Isso libera tempo para o gestor realizar outras tarefas. Existem também algumas ferramentas que ajudam o gestor nesta tarefa, como o BSC, Balanced Scorecard, que sugiro que vocês conheçam se ainda não conhecem. Enfim, existem muitas técnicas e métodos de controle gerencial. Só é preciso que o gestor entenda a importância desse controle para administrar suas ações e se interesse por utilizá-las para atingir melhor e mais rapidamente os seus resultados. E que, ao final, ele realmente não esqueça de fazer os ajustes que são necessários.